Olá a todos, bem-vindos ao primeiro episódio do Dotcast 2025. Eu sou a Laís Maestro, host desse episódio de hoje e responsável pelo marketing da Dot a Dot. Aqui comigo tá o Guilherme, bem-vindo, Gui, como co-host também. Obrigado, Laís. Eu sou Guilherme Aroeira, diretor comercial da Dot a Dot, e esse episódio vai ser um pouquinho diferente, tá, pessoal? A gente vai falar um pouquinho mais da parte interna da empresa, né? Ou seja, a jornada da Dot a Dot até hoje. Então a gente vai abranger aqui um assunto desde a inauguração da empresa até os dias de hoje e as grandes conquistas do mercado. E também vamos pontuar aqui o que esperamos para o setor aqui em 2025. Isso aí. E para isso, nós estamos aqui com o CEO e o COO da Dot a Dot. Sejam bem-vindos, o Charles e o Edu. E para começar, a gente gostaria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho mais sobre vocês, a trajetória de vocês, para o pessoal conhecer vocês também. Legal, obrigado, boa tarde a todos. Eu sou o Charles, sou o CEO da Dot a Dot. Eu tenho 15 anos de experiência no mercado de telecomunicações. Sou formado em administração e TI, pós-graduação em MBA em gestão internacional de negócios. E me achei muito em telecom, então vivo isso já há 15 anos. Trabalhei em outras 4 operadoras, sendo 2 incumbents, e hoje fico à frente aí da Dot a Dot. Excelente. E você, Edu, se apresenta aí para o pessoal. Eu sou mais novo que o Charles, né, então... Mas eu tenho só 12 anos de telecom, então ainda sou um menino aí em telecom. Mas eu minha primeira operadora foi a Brasil Telecom, né, fui funcionário da Brasil Telecom durante um tempo. Depois eu acabei passando por jornadas internacionais, então morei em Angola 2 anos e meio, né, então fiz algumas coisas, fui gerente de TI de algumas empresas. E depois eu acabei entrando numa empresa chamada, que era de consultoria de redes, né? Então eu passei por lá durante 10 anos, então foi onde eu tive mais contato com essa questão de telecomunicações, né? Onde eu aprendi bastante aí. E aí a gente conversou, e aí eu decidi vender minha parte dessa empresa de consultoria e aqui estou há 3 anos. Legal, legal. Como o Gui falou, nosso foco hoje é falar um pouco sobre a trajetória da Dot a Dot. E aí eu quero direcionar logo esse bate-papo, começando a perguntar para vocês como surgiu a Dot a Dot. De onde surgiu esse nome, essa necessidade do mercado, como que foi esse início da empresa? Tá, surgiu em meados de 2017, 2018. Eu estava abrindo uma operação nos Estados Unidos, onde eu fiquei alocado por 5 meses. E eu comecei a ver muita demanda de entrega de serviços, mas em conjunto. Então, algo que o mercado americano já fazia, que era entregar diversos produtos com o mesmo fornecedor. E algo que eu já via também em alguns clientes, que hoje são nossos, inclusive, que já faziam, já operava dessa forma, mas ele só operava em telecom. Então eu falei, cara, e se a gente juntar tudo? Então juntar tudo quanto é serviço, não só de telecom, mas envolver TI, tecnologia, cloud, todos os serviços que abrangem telecom e TI juntos e entregar no mesmo pacote para o cliente. Tanto que o nome surgiu até disso. Então, assim, obviamente que a tradução livre não é essa, Dot a Dot era para ser ponto a ponto, então é para entrega dos serviços para o cliente final de ponto a ponto, então é para atender toda a cadeia de demanda dele. Então a empresa foi criada exatamente para fazer isso. Legal, bacana. Ainda dentro da trajetória da Dot a Dot, eu acho que o Edu até pode contribuir um pouco com essa pergunta que eu vou fazer. Quando a gente fala de início de empresa, a gente fala muito também de como vocês enxergam os negócios, né? E aí, eu queria saber quais foram os principais desafios no início da empresa, como a visão que vocês têm de negócio influenciou na criação da Dot a Dot, na definição dos serviços. Um pouquinho mais pra frente a gente vai falar especificamente sobre os serviços, mas no início propriamente, como que foi para vocês essa construção? Olha, eu cheguei bem no início da Dot a Dot. O Charles
teve a ideia, estava montando, estava começando a estruturar. E quando eu cheguei na Dot a Dot, ela só tinha um cliente faturando muito pouco. E acho que não vou dizer que esse foi um dos maiores desafios, né? Porque foi muito rápido, graças a Deus, a chegada de novos clientes, o reconhecimento do mercado. Inclusive, eu converso bastante com o Charles. E em 3 anos, o que a gente construiu, o tamanho que nós estamos ficando, né? Então, muita coisa aconteceu. Eu acho que, de questões de desafios, eu acho que a gente já sabia que a gente teria muitos desafios, mas eu acho que a maior dificuldade foi montar um time realmente muito bom, que é o que nós temos hoje. Então, porque o nosso grande diferencial hoje, eu falo que não são nem só os serviços que nós entregamos, mas é a qualidade no atendimento. Então, nós somos bem focados nessa questão de qualidade, de atender bem o cliente, entender até onde a gente consegue ajudar o cliente da melhor forma possível. E a gente, por DNA, a gente fica muito próximo ao cliente. Então, acho que esse é o grande segredo do negócio, e a gente pode ver que a gente tem muito pouco churn, por exemplo. Uhum. Por essas que eu creio que é uma das questões que acabam acontecendo. Legal, legal. Em relação, até pegando um gancho no que você disse sobre clientes, vocês lembram mais ou menos como que foi o primeiro cliente que vocês atenderam? Qual serviço vocês ofereceram? Um diferencial que talvez eles tenham dado feedback do que a gente ofereceu. A gente, né? Porque a gente tá todo mundo em casa, eu falo vocês. Mas que seja legal de compartilhar pra galera também entender um pouco do que a gente faz, do primeiro cliente, de como foi a experiência, enfim. Nosso primeiro cliente foi um banco, foi uma fintech do Nordeste, que veio exatamente por conta do propósito da Dot a Dot, que é de unir diversos serviços num único e se apresentar para o cliente como único fornecedor. Então, a gente abriu 17 filiais dessa fintech a nível nacional, de norte a sul do país, com todos os serviços. Então, a gente entregou PABX em nuvem, telefonia IP, telefone IP e internet em todas as localidades. Então, esse foi o nosso primeiro cliente, que deu o start assim, na operação. E foi quando a gente olhou e falou assim, tá, a gente está no caminho certo. É isso que o cliente quer. E para o cliente era muito prazeroso, porque eu chegava com uma fatura única para ele, Sim. com todos os serviços unificados. E algo que é bem diferenciado nosso, que a gente faz, que por mais que a gente entregue uma fatura única para o cliente, ele não tem só um fornecedor. E a gente é muito bom na gestão de fornecedores. Então, a gente tem diversos fornecedores onde ele tem uma margem de segurança gigante e tranquilidade para o negócio dele. Então, ele consegue ficar 100% online praticamente 365 dias por ano. Então, esse é o diferencial e é o propósito que a gente está desde quando a gente iniciou. Então, esse banco nasceu dessa proposta e a gente atendeu eles por um bom tempo. Legal, bacana. Vamos direcionar então um pouco do bate-papo para os serviços que nós oferecemos. A gente costuma falar no marketing que às vezes quando os serviços são muito técnicos é difícil para as pessoas entenderem. Então, eu queria que a gente falasse sobre os serviços, mas como se alguém que está nos assistindo não entendesse nada a respeito do que nós fazemos, para facilitar um pouco o entendimento e desmembrar as dúvidas que as pessoas têm. O Gui vai direcionar um pouco dessa parte de serviços, obviamente a gente vai conversando e batendo esse papo. Uhum. Eu acho que é importante a gente contextualizar antes como é que está o mercado em relação a isso, e eu vou usar um exemplo muito claro do passado e trazer ele para o presente, né? No passado existia apenas um curso de engenharia e ela servia como base para vários empregos. Hoje você já tem engenharia civil, produção, telecom, ambiental e tudo mais. Então, vai segmentando cada um a fazer aquela coisa específica no mercado, né? De área de atuação. Então, isso não é diferente nos clientes, né? Os clientes agora eles estão focados ainda mais no negócio deles. Tá? E tendenciando a terceirizar aquilo que não é negócio primário para ele. Tá? Então, exemplo, uma rede de farmácias, a equipe de TI de uma rede de farmácias, o que eles têm que estar olhando? Eles têm que estar olhando como crescer receita com a atividade deles.
vai olhar no e-commerce, como é que vai melhorar o aplicativo, para quê? Para aquela rede de farmácia vender mais. Então, agora trazendo um pouco para o contexto do que a Dot presta de serviço, né, não é interessante para esse cliente ter aquele recurso de TI tomando conta de telecom, de link de internet e tudo mais. Né? Internet, cloud, segurança e afins. Né? Então, a Dot meio que moldou um portfólio para isso, agregando todas essas soluções sinérgicas, conectividade, cloud, segurança, serviços gerenciados, para quê? Para entregar one-stop shop, essa solução inteira para o nosso cliente. Para quê? Para que ele possa focar no negócio dele. Né? Então, assim, eu tenho diversos exemplos aqui, inclusive de clientes que fecharam conosco recente, clientes que já são da nossa base de muito tempo, né? De tipos de soluções que eles buscam e o tipo de solução que a gente pensou para eles. Né? Então, pessoal, me complementa aqui, eu vou falando aqui e a gente vai complementando. Né? Então, tem 2 casos muito claros aqui de clientes nossos hoje. Um deles é um cliente que, poxa, ele tem 4.000 lojas espalhadas pelo Brasil. Essas 4.000 lojas, eles têm 506 provedores para atender. Para ele, isso é uma dor de cabeça. Por quê? São 506 contratos para administrar, são 506 notas para poder pagar, são 506 números 0800, entre aspas, porque às vezes nem 0800 é WhatsApp, com atendimento para quando dá um problema no link. Ô Gui, e tem uma coisa que é bem importante, quando a gente começa a falar de grandes corporações, e aí a gente tá falando de um link, sei lá, final de R$300, R$200, e o problema a gente sabe que não é muito bem a falta do dinheiro, né? Muito mais a burocracia. Então, por exemplo, muitas vezes o pedido não chegou, aconteceu alguma coisa, não conseguiram pagar, né, o boleto, e aí tá cortado. A gente tem uma flexibilidade muito grande, onde a gente consegue rápido fazer o pagamento, né? A gente consegue isso. Quando chega nas grandes operações, ela tem que voltar no processo lá. Então, tem que ficar 30 dias para eu conseguir pagar essa nota. Ou seja, como que você fica sem seu serviço durante 30 dias? Porque aquele site depende da internet, por exemplo, para sobreviver, para exercer a atividade fim. E como você bem disse, a burocracia para pagar uma nota de R$100 ou R$100.000 é a mesma nesse cliente. Sim. E muitas das vezes o próprio fornecedor tem um sistema tão automatizado lá na ponta que quando não recebe o pagamento ele corta automático. Sim. Então para esse cliente é um problema isso. E não é má fé, é simplesmente um fluxo interno que deu um pane lá e não pagou uma nota de R$100. E aí ele está pagando o preço durante dias, tomando prejuízo na operação durante dias, porque não pagou um boleto de R$100. Então a gente chega para poder integrar isso tudo e encapsular isso tudo num único fornecedor, um único contrato e um único atendimento. Né? Em se tratando aí, gente, de conectividade, mas assim, entrando num mérito e aí é um case recente, né, de novos clientes nossos, de cloud. A equipe de TI desse cliente, ele tem 3 pessoas só. E ele movimenta a operação dele em cima da nuvem. Então ele não tem um recurso ali para tomar conta, para gerenciar o banco de dados. Ele tem que terceirizar. Né? Então a gente entregou essa solução customizada para ele, entregando os recursos de máquina e gerenciamento dessas máquinas e de banco de dados encapsulado numa única solução. Para quê? Para a equipe de TI dele só gerenciar a nível macro o fornecedor, porque aí a equipe de TI dele volta para a atividade fim desse cliente. E falando de novo em coletividade, né, até voltando, por exemplo, hoje a gente tem 100% dos nossos circuitos são monitorados. Sim. Né? Então, o que acontece? Muitas vezes o cliente precisa ter um NOC lá, interno, para monitorar, para ligar para o fornecedor. E a gente tem um grande cliente de educação que acabou entendendo, né? Um de educação e outro de lojas, que entendeu esse serviço e falou, peraí, se eu contato tudo de você já monitora proativamente, você já faz tudo para mim, então não preciso
ter tanta gente mais na minha equipe, né? Ele pode voltar esse recurso para outros projetos. É isso aí. Ele pode até continuar com a mesma quantidade Sim. de gente, mas ele vai produzir mais em outra área dele. É isso aí. E vai além. O que ele tem conosco é um recurso de gerenciamento 24/7. Ele não tem mais aquele pagar adicional de noturno, final de semana, e fora o estresse danado que a equipe de TI dele vai ter Sim. ao longo da jornada, porque um link de internet caiu, um banco de dados do servidor deles deu algum problema no final de semana, né? É o que a gente fala direto, né? Então, deixa os problemas de telecom e TI com a gente. Né? Para você focar no seu negócio. Porque... E a gente tem muita automação em cima disso, né? Então, hoje em dia, a gente trabalha... Hoje, a gente tem 27 colaboradores dentro da companhia e movimenta mais de 5 mil circuitos. Então, assim, o número é bem expressivo para a quantidade de colaborador que a gente tem hoje, atualmente. E se a gente não tiver uma automação em cima e uma inteligência em cima disso aí para trabalhar, a gente também não conseguiria. Então, é o que a gente conversa todo dia. Então, os problemas de TI e telecom deixa com a gente. Então, foca realmente o que te traz receita, é o que você fala, o que traz receita na sua operação e deixa o resto com a gente, que a gente faz muito bem feito. Só te atualizando, tá? 5 mil já passou faz um tempinho. A gente tá quase a 7 mil já. Bom. Legal. O Charles deu uma resumida em tudo que o Gui e o Edu falaram e vai muito de encontro a algo que eu ia perguntar para vocês. Se vocês pudessem resumir, assim, em poucas palavras, em uma frase, enfim, a importância de grandes corporações terem os serviços que a gente oferece, como vocês resumiriam isso, assim, em uma frase? Eu acho que eu colocaria 3 palavras: agilidade, flexibilidade e eficiência. Eu usaria o slogan, né, que a gente tem, conectando todas as pessoas, todas as coisas, em qualquer lugar do mundo, sempre. Esse é o propósito. Bacana, legal. Quer acrescentar alguma coisa, Gui? Eu coloco essa frase até na nossa apresentação, né? E o Charles já falou ela 30 vezes aqui, né? Deixe que a gente tome conta da sua infraestrutura para que você possa focar no seu negócio. Legal. O Edu mencionou em um momento aqui do nosso bate-papo que a Dot cresceu muito e isso realmente aconteceu nesses últimos 3 anos. E eu queria tentar extrair de vocês um pouco de como foi essa jornada de crescimento, né? Marcos importantes, parcerias de sucesso que nós realizamos. O que aconteceu aí durante esses 3 anos que fez com que a Dot chegasse aonde nós estamos hoje? Bom, não sei se a gente pode usar a palavra persistência, porque eu sou do segmento há muitos anos, né? Eu e o Edu, propriamente. Então, 15 com 12 de telecom. E a gente tem muito DNA de telecom na veia e a gente conhece muito cliente, porque eu sempre trabalhei com outros ISPs no mercado de todos esses anos, também tinha uma veia muito forte no B2B e trabalhei um tempo com B2C. Então, a gente desbravou muito. Então, a gente deu muito cara a tapa, foi pessoalmente em cliente, mostrou. Muitos clientes a gente pagou para ter, propriamente dito. Então, a gente fez projeto no 0 a 0, ou muitas vezes ganhando R$10, e não é... Às vezes perdendo. Às vezes perdendo. Então, e esse foi o negócio. A gente acreditava tanto que o cliente ficava, cara, não é possível. Vocês não vão conseguir fazer isso. A gente, não, vai. E foi o que a gente conseguiu fazer todos esses anos. Quantas vezes nós dois ativamos o circuito, né? Muitas vezes. Então, assim, por exemplo, o banco que iniciou, eu pessoalmente mandei todos os aparelhos IPs para todos os locais. Eu que configurei. Eu configurei o PBX. Então, assim, eu fiz tudo, toda essa parte operacional. E até hoje, se deixar, eu faço. Eu gosto até. Então, para mim, não vejo problema nenhum. E isso é o DNA da empresa até hoje. Então, eu falo muito isso com o Edu. Por mais que a gente seja os donos da empresa e tenha os respectivos cargos, a gente ainda é vendedor. Sim. E a gente ama fazer isso. O Edu mais ainda. O Edu é chefe de operação, mas ele vive no departamento do Guilherme.
Tanto que eu falo pra ele, eu falo assim, daqui a pouco o Guilherme vai te dar um chute pra você sair do departamento Olha a cara de dele. feliz do Guilherme, falando, aham. Então, assim, por mais que a gente deixe afunilado no Guilherme, que, pô, foi uma das melhores contratações que a gente teve, aí há um ano que tá com a gente, performa muito bem. Então, a gente tá com isso, a gente vive a operação, literalmente. Então, isso foi bem legal. Então, eu não sei nem se a gente pode falar o nome das contas que a gente tem, mas... Acho que talvez não. Talvez não. Comercialmente o Guilherme não gosta, eu nem ligo, mas tudo bem. Mas aí a gente pode falar que é uma das maior empresa de universidade, de educação do Brasil. Então, pô, posto de gasolina, bancos. Os maiores bancos do Brasil. Os maiores bancos. Então, assim, tem cliente internacional. Operadoras, né? A gente tem as grandes operadoras que são todas. Hoje. Foi bem legal. Aí um marco importante que aconteceu ano passado foi a entrada da Algar, também aí sendo nossa sócia na operação. Isso para o mercado também já dá uma visibilidade melhor. O pessoal vê que a gente não está brincando dentro da companhia. E nossos números refletem muito isso, né? Eu nem entro muito nesse tipo de debate sobre se a empresa já é uma empresa, não sei nem o nome que eu posso dar nisso, que não deixou de ser uma startup, uma coadjuvante. Então, assim, a gente é uma empresa hoje de telecom, como o Gui muitas vezes fala, uma operadora virtual. Então, a gente está aí. Então, por mais que muitos não gostariam, mas a gente está. Eu acho que um marco importante também foi a compra de uma empresa de Nokia, né? Então, a gente... muito focado em 2023, novembro de 2023, a gente muito focado em questão de qualidade. A gente comprou uma empresa especialista para nos atender, né? Então, eles já faziam parte do nosso atendimento e a gente, pensando ainda em melhorar o nosso atendimento, a gente falou, vamos adquirir essa empresa porque ela atende bem, mas ela tem que ter a nossa cultura, né? Tem que ter o nosso DNA, né? É isso aí. Levar o DNA para ela. E o que o Edu falou, eu até esqueci de mencionar, porque eu sempre fui muito chato na parte de atendimento, que eu sempre coloquei o cliente no pedestal. Eu sempre falei pro Edu lá no começo, falei assim, cara, a gente vai ter uma empresa, uma reclamação que eu não quero ter é com operações, com parte técnica. Porque assim, tanto que ninguém da empresa reclama de cliente. Sim. Que é um mantra que eu prego até pra gente. Porque justamente isso, todo mundo da empresa é focado no negócio. Então, é focado na receita. Então, quem paga essa receita, quem traz essa receita é o cliente. Então, depois que a gente colocou isso na mentalidade de todo mundo, desde que estão com a gente desde o começo, e os que entraram agora, a empresa não parou mais de crescer. Então, essa é a ideia. Então, assim, não adianta... Todo mundo tem que fazer o processo bem feito e de uma forma que flua isso. Então, isso foi a parte mais legal também. Legal. Mas, só um adendo. Complementando, foi premissa minha. Eu falei, tá bom, mas eu tenho que ser da operação porque eu não vou sofrer com atendimento. Tá ouvindo, né, Guilherme? Tô ouvindo. E comercial. Aí, mas a gente tem um cliente e ele fala uma frase que é muito interessante. Ele fala assim, Eduardo, eu gosto de dormir e é por isso que eu faço do melhor para poder conseguir dormir e não ter encheção de saco. Então, se você pegar números, né, de chamados, a gente, com quase 7 mil circuitos, a gente tem cerca de 500 chamados mês, sendo que 20 deles são normalmente por telefone. Então, o pessoal já chama no chat, manda e-mail e normalmente, se a gente pegar, cerca de 85% dos chamados abertos são proativos. Né? Então, a gente liga pro cliente e fala assim, viu, seu circuito caiu e o que tá acontecendo? Tem energia, não tem? A gente tem um case aí muito engraçado até, que eu recebi uma ligação de um diretor de operação de uma operadora, onde a gente atende algumas lojas de conveniências para eles, né?
E aí ele falou, cara, seu NOC tá acabando com o meu time aqui, eu não sei mais o que fazer, não tô dando conta, vou ter que contratar mais gente, porque vocês não param de encher o saco de abrir chamado aqui de proativo, cara. Vocês precisam ser um pouco mais reativos. Daí eu falei assim, meu amigo, eu não vou pedir isso nunca pro meu time, cara. Eu sei que me desculpe, né? Que pode até cancelar com a gente por causa disso, mas é uma coisa que eu vou brigar com eles ainda, que ligue mais, que cobre vocês para verificar, para validar, porque esse é o nosso negócio. Esse é o nosso DNA, o atendimento. Legal. Vocês falaram bastante sobre algo, e inclusive nem tá no script, mas eu acho importante a gente mencionar. Vocês falaram muito sobre cultura, e do ponto de vista do colaborador, eu percebo que isso é algo que as pessoas que trabalham com a gente sempre batem na tecla, né? Da forma como vocês lideram, como vocês fazem tudo acontecer dentro ali da Dot a Dot com os colaboradores. E, obviamente, que a forma como vocês implantaram cultura reflete nos resultados que a gente entrega para os clientes. E eu queria entender de onde surgiu isso, de como vocês pensaram na cultura que vocês queriam implementar para os colaboradores, para que refletisse, obviamente, no resultado do cliente também. Eu posso dizer que eu tenho certeza do que eu vou falar, mas eu tenho traumas anteriores, tanto de atendimento, então como... muitos anos eu fui da área comercial, né? Então, a gente da área comercial, a gente sabe entende as dores, a dificuldade, né, que é conseguir um cliente, né? E aí, por um mau atendimento, uma má vontade de alguém, a gente perde esse cliente. Então, a gente tem um custo para adquirir esse cliente, e não é só um custo de perder a receita. Esse cliente vai falar para um monte de gente, falar, meu, contratei o pessoal e é muito ruim. Assim como hoje, se a gente for ver, a maioria dos nossos negócios, novos negócios mesmo, é indicação. Sim. Né? Então é um cliente que indica o outro, fala, já falou com o fulano lá e tá com essa dificuldade. Então eu acho que esse grande trauma que eu tive é de falar assim, meu, eu não vou deixar isso acontecer, né? E um outro trauma também que eu posso dizer, que vem da cultura pra gente passar pros nossos colaboradores, eu tive um trauma de estar num lugar onde eu precisava ficar por questões financeiras, e aquilo foi arrastando pra minha vida pessoal, onde muita coisa acontecia. Meu filho um dia falou que era muito melhor quando eu tava viajando do que eu tava em casa, que eu só vivia nervoso. E isso mudou um pouco minha vida. Eu falei assim, eu não tenho como trabalhar, conseguir trazer resultado numa coisa que, primeiro, eu não acredito, porque, meu, eu já chego puto da vida. Então, hoje a minha esposa, ela até fala assim, meu, você tem que largar um pouquinho do trabalho, mas pra mim é um hobby trabalhar, né? Eu gosto do que eu faço, eu gosto disso, eu gosto de falar com pessoas, eu gosto de estar junto. Então, hoje eu acordo, vivo Dot a Dot, mas de uma forma muito mais tranquila, mais leve, né? Sim. Então, isso é uma coisa bem interessante. E é isso que eu gostaria de passar. Porque, assim, cada colaborador nosso tem que estar leve, tem que estar com vontade de estar trabalhando. Porque se qualquer colaborador, ou agente, qualquer pessoa na empresa estiver com má vontade, estiver mal-humorado por causa do clima da empresa, é impossível atender bem o nosso cliente. Então, aí o Charles pode falar um pouquinho melhor. Então, assim, a gente até com questões de distribuição de receita, a gente vem mostrando que a gente gosta disso. Então, é lógico que ninguém é ONG, tá feliz, mas todo mundo precisa ter o financeiro em dia. Então, é uma coisa que a gente também se preocupa bastante em dividir essa receita com todos os colaboradores, né? Não, mas você falou praticamente tudo, é isso aí. A gente virou sócio justamente por conta disso, né? Então, as ideias batiam, primeiro nesse sentido de a gente queria entregar o que a gente vendia. Então, em outras empresas, é o que muitas empresas sofrem hoje, que eu brinco até. É mais fácil você vender para o cliente externo do que você vender para o cliente interno. A hora que você vende o projeto, a hora que você chega com o projeto, o vendedor chega todo feliz, os caras falam, não, mas isso aí não dá. Então era algo que... Isso aí dá muito trabalho. Dá muito trabalho, dá muito trabalho. Então isso aí era algo que, quando a gente começou, eu falei assim, cara, não,
primeira pessoa que falar isso dentro da companhia manda embora. E tanto que eu até brinco não, eu falo sério na companhia que eu falo. Falo brincando sério, né? Que a primeira pessoa que falar isso, eu mando embora. E na questão de gestão, eu vivo assim, eu trabalho desde os 14 anos, então eu já passei por diversos tipos de empresas, assim, em todos esses mais de 20 anos de carreira. 26, caraca, tô velho. Mais de 26 anos de carreira, então assim, eu já trabalhei desde vendendo páginas amarelas, já trabalhei com corretor de imóveis, já trabalhei corretagem de seguros, aí eu já trabalhei com venda de produto para emagrecer. Então, assim, eu tive tudo o que era para ter na parte de gestão, acho que eu tive. Desde quando, na época que a gente que era comercial, não sei nem se o Gui chegou a viver muito isso, mas eu vivi quando você não ganhava salário fixo mensal, então você só ganhava comissão no que você vendia. Então, tudo era difícil. Então, hoje eu acompanhei todas as etapas. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o cargo de vendedor é muito bem quisto e muito bem remunerado a nível nacional. Então, assim, é outro segmento. Você pega 12 anos atrás, era um chute na bunda, vai vender. Ponto. Então, era algo que eu sempre quis ter na parte da empresa. Eu falei, eu vou fazer uma empresa onde eu consiga que todo mundo ganhe dinheiro e uma empresa vendável. Então, todo mundo tenha vontade de vender. Senão, não tinha propósito nenhum. E algo que eu sempre falo muito com o Edu, eu falo assim, pô, não adianta a gente chegar a isso mais relacionado à gestão. Eu falo, não adianta a gente chegar de Ferrari, os dois, e o pessoal chegar de ônibus para trabalhar. Não adianta a gente almoçar, jantar nos restaurantes mais caros de São Paulo e o pessoal não. Então, a gente tem essa política de distribuição de receita, de lucro. Então, o pessoal vê. A gente faz desde aumentos salariais sem ninguém pedir nada. Então, assim... Na verdade, a gente, quando pede, a gente não dá, né? Normalmente é isso. A gente é até mais chato. Quando pede, a gente não dá. Não dá. Mas a gente tem uma política de aumento salarial na empresa que é nossa. Eu sempre faço isso anualmente. E geralmente sempre pega todo mundo, tipo, opa, nem esperava. É porque não tem nem mês certo, né? Tipo, toda vez em janeiro, né? Não tem. Então, assim, justamente para isso. E é o que o Edu falou no começo. A gente criou uma empresa para todo mundo trabalhar leve. Então, isso automaticamente reflete no cliente final. Então, se tiver uma porcaria o ambiente profissional, isso reflete lá no atendimento. Totalmente. Então, se o Guilherme não conseguir vender, ele fica chateado, reflete no atendimento que ele vai dar no cliente. Os vendedores dele, assim sucessivamente. Então, todo mundo tem que trazer resultado. E por isso que a gente faz todo esse trabalho dentro da operação, que todas as áreas são remuneradas por produtividade, né? Produtividade e sinergia com as outras áreas. É isso aí. Né? Então, justamente para todo mundo ficar unido. Então, essa é a concepção do negócio. A gente espera ficar assim durante bons anos, com essa mesma visão. Tanto que a gente tem um marco ali de crescimento organizacional de pessoas, né, que a gente já falou, que quer chegar até um teto, mas até chegar a gente dá para crescer umas 6 vezes o tamanho que está hoje atual. Então tá tranquilo. Ótimo. Mas fala a verdade, né? Você só foi feliz depois que começou a trabalhar comigo. Essa parte pula. Se você quiser, pode cortar. Pra quem não sabe... Corte, eles falam corte. Corte, ponto de corte. O Charles até comentou que a sociedade deles funcionou muito bem, porque eles pensam de forma parecida, embora eles sejam muito diferentes. Quem trabalha com eles diretamente sabe que eles são extremamente diferentes. Mas muito bom, excelente. Eu sou gente boa, né? Isso, exatamente. Eu sou gente boa. Bom, encaminhando o nosso bate-papo para o fim já, vamos falar um pouquinho sobre previsões para 2025 no mercado de telecom. A gente tem aqui algumas perguntas que a gente separou para falar sobre esse tema. E a primeira delas é: quais tendências vocês acreditam que terão mais impacto no mercado de telecom em 2025? O que vocês acham aí? Que vocês estão vendo acontecer no mercado? Alguns produtos já deixaram de existir, né? Por exemplo, o MPLS.
eu vejo que a venda de, por exemplo, de circuito dedicado vai cair bastante. E eu acho que o grande negócio vai ser SD-WAN. A qualidade das redes em geral melhorou muito, né? A gente vê aí o Brasil já com 98% de penetração de rede de telecom e à medida que o tempo vai passando, a estabilização de quedas, né? Porque antes você tinha um serviço de banda larga, por exemplo, razoavelmente, que não tinha um SLA muito atrativo, hoje ele já tem, né? Porque as empresas começaram a posicionar melhor aí, até a nível de manutenção dessas redes, né? E a tecnologia evoluiu muito para suportar grandes capacidades na rede também. Então você vê uma equalização onde o Edu mesmo mencionou, uma transição onde o fornecimento de circuito dedicado ele começa a decair porque o outro lado é mais barato e você não vê mais tanta diferenciação entre um e outro, né? E vindo com essa tecnologia de segurança embarcada, né? O próprio SD-WAN ele já faz toda a orquestração. Uma coisa que mostra bastante são os nossos números, né? Então, Sim. por exemplo, se a gente pegar, eu creio que 95% hoje da nossa base é banda larga. Com aquele projeto novo lá, é assim, antes era 65-35, até setembro do ano passado. Setembro do ano passado até agora virou 95-5, majoritariamente falando. E uma coisa que eu sempre falo, para mim a tendência no mercado de telecom, tirando isso que o Guilherme e o Edu falou, é como você vai agregar serviços no seu cliente final. Então, é o que a gente busca. Porque eu converso muito isso com o Gui. Se for para entregar banda larga por entregar banda larga, ele tem mais de 5 mil operadores para escolher. 18 mil. Para ser mais Cada exato. hora o número cresce. Então, assim, a gente não tá nessa seara. Então, a gente não tá nesse mercado. A gente tá no mercado que a gente agrega valor ao cliente. Então, a tendência que eu creio para os próximos anos é isso. É como as empresas de telecom vão agregar valor para o cliente final. Não entregar a mesma coisa, porque entregar a internet for entregar, todo mundo vai entregar. Então, aí você vai brigar por custo. Não é cobrar SVA do cliente, é entregar um serviço... 60-40. É entregar um serviço realmente de valor agregado. Exato, né? Que é o que a gente faz hoje. Sim. Então, para mim, essa é a tendência. E tem a tendência do lado do cliente também, que é terceirizar. Ele não está fazendo mais dentro de casa. Ele não quer o cara de TI procurando 300 provedor de internet nos 26 estados mais Distrito Federal. O cara vai levar meses para fazer isso. Sim. Né? Então, assim, e até puxando um gancho pro modelo de negócio nosso, é uma empresa com total viés comercial em todas as áreas, que prega muito, por exemplo, em, cara, meu SLA de envio de proposta é 48 horas, e isso é inalterável. E é inaceitável se não é enviado, por exemplo, uma proposta comercial em até 48 horas para o cliente, independente do que seja. Sim. Né? Para quê? Para poder dar velocidade no ecossistema do cliente, desde a decisão até a implantação. Isso aí. Porque essa velocidade, ela em muitas das vezes, pela tendência de mercado, e teve clientes nossos assim, fazendo uma migração de planta inteira de IP dedicado para um banda larga com SD-WAN, essa velocidade ela remete em redução de custo pro lado dele. Ô Gui, eu acho que não é nem isso, né? Acho que depois da pandemia, a questão de conectividade, ficou um negócio meio que difícil de planejar o que vai acontecer, né? Então, assim, antes você falava assim, cara, eu já tenho um dedicado de 10 mega, cara, conforme eu vou crescendo, eu vou aumentando pessoas, eu vou precisar de um 20 mega daqui a um ano. Hoje não, hoje é um negócio muito rápido. Então, acontece alguma coisa, alguma atualização, qualquer coisa, o seu link começa a chapar. Né? Também. Então, assim, e outra, a gente que tá muito em grandes varejistas, normalmente cara, apareceu uma loja que vai inaugurar amanhã. Consegue me ajudar? Manda uma proposta. Não, é para ativar em 2 dias. Entendeu? E aí o que acontece? O cara precisa da proposta. Se a gente faz igual o modelo tradicional, por isso que a gente tem muita automação.
Sim. Porque se a gente faz um modelo tradicional, até a gente conseguir viabilidade, N coisas, o que acontece? O cliente até tá com o circuito ativado. Entendeu? Então, isso também é um grande diferencial. A rapidez de resposta, né? De envio de proposta e de ativação. É a rapidez em toda a cadeia da empresa. Toda a cadeia. Né? Por isso que eu coloquei as três palavras: agilidade, flexibilidade e eficiência. Acho que... E isso só é feito com pessoas, processos e automação. O tempo todo revendo processo, automatizando processo, sistema e inteligência artificial. É isso. Dentro do negócio. Perfeito. Eu acho que vocês já até responderam a última pergunta que eu ia fazer, que é como a DotADot está se preparando para essas mudanças e oportunidades. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Não, é o que a gente falou no kickoff. Esse ano é a experiência do cliente. É o que conta. Então, nossas mudanças e oportunidades vão ser baseadas na experiência do cliente. E a gente é uma empresa que pivota muito rápido. E pivota bem. Então, isso a gente vai fazer muito bem esse ano. Então, a gente está se preparando para isso. Então, obviamente, não dá para passar tudo, né? Porque senão o comercial briga. Mas a ideia é isso, é entregar para o cliente uma experiência que ele não vai ter em nenhum outro lugar. E é o que eu e o Edu, a gente fala sempre. O problema do cliente é contratar o primeiro serviço com a gente. Porque aí ele nunca mais sai. Então isso é o que a gente fala e está acontecendo em todos os clientes. E o que a gente vai levar para 2025 em diante. Excelente. Edu, mais alguma coisa a acrescentar? Acho que é isso. Os meninos são bons nas palavras. Eu acho que eu falei bastante nessa última aqui, né? O que a gente está preparando para 2025, né? Acabei Só spoiler. Só spoiler. Sim. Igual o Charles falou aí, que o nosso foco é a experiência do cliente, mas sempre foi, né? É que agora é a palavra que a gente está precisando enraizar, porque a gente cresceu, né? E lógico, com o crescimento vem as dores do crescimento, né? Sim. Então, muitas vezes começam a vir novas pessoas e a gente já colocou nossa cultura em algumas, né? Mas existem algumas ali. Então, por isso que a gente está voltando ao início, dizendo, gente, nosso foco principal é a experiência do cliente. Excelente. Ótimo, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Gui, pelo bate-papo. Obrigado. Foi ótimo ter vocês com a gente. E você que está nos assistindo, muito obrigada por assistir até aqui. Se você ainda não assistiu os outros episódios, acessa o nosso canal no YouTube e vai lá conferir todos os conteúdos que nós estamos postando. Para conhecer um pouco mais das nossas soluções, acesse o nosso site. E é isso. Até a próxima. Muito obrigada. Obrigado, gente. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.